Bem-vindos aí à nossa aula hoje de Android. Na aula de hoje eu vou estar falando com você sobre Recycler View com múltiplas views. A gente tem aí uma das perguntas mais pedidas que eu mais recebi aí durante esse meu tempo que eu fiquei aí em hiato na turma do curso do Android Definitivo, no meu Instagram, no Telegram, no Discord. Uma das perguntas que mais me pedem é: Kaique, como é que eu faço um Recycler View que tem views diferentes? Se você é uma dessas pessoas que me perguntou isso, que bom, chegou o dia em que eu vou ensinar isso. E se você não entendeu o que é um Recycler View com múltiplas views diferentes, eu vou estar ensinando aqui, vou estar explicando o que é, eu vou dar um overview para você do que é isso aí e por que é tão importante você saber como fazer isso, que você vai ver que isso é uma base de experiência do usuário que é presente em algum dos maiores aplicativos do mercado. Eu vou até usar um exemplo de um aplicativo que você provavelmente deve conhecer. Bom, então vamos lá. Hoje não vai ter muita enrolação, muita coisa errada. Já vou deixar pronto aqui já para ficar disponível depois da live a aula, beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar para você o que é então agora um Recycler View com múltiplas views, tá bom? Bom, aí, bom, então agora a gente vai estar vendo aqui o que é essa história de Recycler View com múltiplas views, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa telinha aqui. Então vocês estão vendo aqui que eu tenho aqui um exemplo de um layout, né? Então aqui tem um aplicativo, digamos que seja um aplicativo de agenda. Você vai ter uma linha aqui, imagine que isso aqui é um Recycler View. Uma coisa que é legal é lembrar para vocês, se você não sabe o que é um Recycler View, fica aqui, assiste essa aula, dá uma consumida aqui, uma aprofundada no conteúdo, mas tem uma aula chamada Dominando o Recycler View, um dos meus vídeos mais vistos aqui no canal, em que eu ensino tudo, a base, ali, toda a base que você precisa criar para usar um Recycler View, que é um dos componentes aí que mais dá dor de cabeça para os desenvolvedores iniciantes, mas que depois você vai ver que na verdade é tranquilo você utilizar até nessas formas mais avançadas que é o que eu vou mostrar aqui hoje. Então, se você não tem a base do Recycler View, pode ficar aqui, pode assistir a aula, mas depois volta lá na aula Dominando o Recycler View e assiste tudo lá que você vai conseguir entender melhor. Pode até voltar aqui depois e assistir de novo, porque é muito importante que você entenda. Lembrando que o nosso esquema aqui das aulas é que eu nunca uso uma coisa que eu não ensinei anteriormente. Então vai ter gente aqui que vai falar: putz, Kaique, você podia ter usado um método set nessa data class, você poderia ter utilizado uma função de scope apply aqui nessa class. Eu sei, galera. Só que eu não expliquei isso nas aulas gratuitas do YouTube ainda. Então não compensa eu chegar aqui e sair utilizando. Eu posso estar aqui programando a vida aqui e as pessoas que estão acompanhando as aulas não conhecem esse tipo de conteúdo. Então se você conhece, bacana, eu também conheço, legal, mas entendam que às vezes eu não utilizo tudo porque eu ainda não ensinei anteriormente aqui nas aulas gratuitas do canal. Tem o pessoal do curso, mas do curso tem tudo lá, mas nem todo mundo consegue entrar no curso, então a ideia é que as aulas gratuitas sejam uma boa fonte de conhecimento. Então, se eu não estou usando alguma coisa que seja meio óbvia para você, que, faria sentido utilizar uma função set, um método set, utilizar um let, um apply aqui, pensa, o Kaique está tentando deixar mais simples para o pessoal que não conhece, está tentando não utilizar uma coisa que ele ainda não ensinou, antes de você sair comentando, podia ter feito assim, é muito mais fácil. Eu sei. Bom, então, agora que a gente já deixou isso de lado, lembra lá, tem a nossa aula de Recycler View com a nossa base completa. Não, se você não conhece, assiste lá. Mas pensa um aplicativo de agenda, por exemplo, você teria uma view que seria essa view aqui que mostra a data e a view que você mostraria aqui os itens da sua agenda. Então, se você buscar, por exemplo, no Google, eu vou até fazer aqui. Vou buscar aqui para mostrar para vocês. Ao vivo. Não tinha planejado usar esse exemplo, mas é um bom exemplo. Se você olhar o Google Calendar aqui, por exemplo, ele tem aqui um tipo de view, um outro tipo de view maior. Na verdade não é o layout que eu estava pensando, mas enfim.
ele tem um layout com fundo, layout com foto, um layout que é só texto. Então ele tem essas views diferentes. E é basicamente isso. Isso aqui tudo seria um Recycler View só. Algumas pessoas ficariam perdidas, ia começar a jogar layout dentro de um linear layout, começar a DD View, que pesa muito na interface do seu aplicativo, na usabilidade do seu aplicativo. O ADD View é muito pesado. Então algumas pessoas não conseguem compreender que isso aqui é possível chegar nesse resultado, na verdade, com um Recycler View. Então a pessoa quer usar a mesma view, fazer uma gambiarra, esconde um item aqui, esconde um item ali, fica horrível. Por isso que o Recycler View suporta diferentes tipos de views diferentes, beleza? Um exemplo mais claro para vocês, o aplicativo do Disney Plus. Dá uma olhada nessa tela aqui. Imagine que isso aqui tudo é um Recycler View. Você tem um item do Recycler View que é um scroll horizontal com várias imagens. Você tem um item do Recycler View que são 5 botõezinhos aqui com umas imagens. Você tem um item do Recycler View que é um título. Você tem um item do Recycler View que é uma lista de filmes, ou esses dois aqui provavelmente são o mesmo item, mas poderiam ser itens diferentes. Então isso aqui é um Recycler View só com vários itens diferentes, entenderam? Então é aqui que entra a facilidade do Recycler View com múltiplas views. Um exemplo que a gente vai estar seguindo parecido aqui hoje vai ser esse aqui, em que a gente vai ter um cabeçalho que vai ser uma imagem e depois alguns itens que vai ser uma imagem e algum textinho do lado. Vou mostrar aqui para vocês o aplicativo que a gente vai estar fazendo. Vai ser esse aqui, me baseei ali no Disney Plus, né? Lógico que o layout está longe de ser o Disney Plus, não é a intenção aqui, a intenção é você entender a estrutura, o layout depois você faz a perfumaria. Mas entendam aqui que eu tenho uma view do tipo cabeçalho, que eu chamei, pode ser chamado o que você quiser, que é só uma imagem, e uma view do tipo ator, que eu coloquei aqui uma foto do ator, o nome e o papel dele. Então se você olhar, ó, eu tenho várias views no meu Recycler View e tenho várias views do tipo diferente. Eu tenho uma do tipo header, 3 do tipo ator, uma do tipo header, 3 do tipo ator, uma do tipo header, 4 do tipo ator. Pode ser a quantidade que você quiser, lógico, quantidade dos dados que vai ser a sua aplicação, né? Então você pode mostrar um header, vários itens, outro header, vários itens. Isso que é um Recycler View com múltiplas views, beleza? Vimos aqui o aplicativo que vamos fazer. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no nosso anotação. Deixa eu dar uma olhada aqui só na minha colinha. Bom, fizemos aqui o nosso overview do que é um Recycler View com múltiplas views. Vou dar um overview agora para vocês um projeto que eu criei. Eu tive que deixar começado aqui o nosso projeto. Tem o GitHub aqui embaixo. Se você for no commit inicial ou início, alguma coisa assim, você vai estar no mesmo estado em que eu estou aqui na minha máquina, beleza? Ou você pode ir na master, já que vai ter o estado final da nossa aula no código. Mas esse projeto que eu já criei, ele contém alguns itens, beleza? O que são esses itens? Basicamente eu criei... Eu ativei o View Binding no nosso projeto, criei um projeto do zero, a Empty Activity, que a gente faz em todas as aulas, todo mundo já sabe. Ativei o View Binding, se você não conhece, temos uma aula inteira de View Binding, ensinando como utilizar isso aqui, já ensinei com Recycler View também, em alguma aula, não lembro se foi na de View Binding ou se foi em outra, mas tem uma aula que ensina isso. E eu criei aqui um resource do ator, que basicamente vai ser o nossa view do ator. Então é aquela view que tem a fotinha, o nome e o papel. Chamei aqui de ator papel, um text view com TV ator e um text view, um image view com image ator, beleza? E temos o nosso resource do cabeçalho, que é basicamente um constraint layout com um image view aqui com tamanho fixo, basicamente com uma imagem aqui que está dentro do projeto. Dentro do projeto também tem duas imagens, que é basicamente a foto aqui do ator e um header que eu coloquei o nome da série aqui. Foi isso que eu fiz no nosso código. Basicamente deixei o layout pronto. Se você quiser olhar melhor o layout, depois você dá uma olhada lá no GitHub. Eu não vou conseguir ficar muito tempo vendo isso hoje, porque senão vai levar muito tempo a aula. Perfeito. Visto aqui os nossos itens que eu ativei o Recycler View, o View Binding, vamos começar. Já configurei aqui um View Binding básico aqui também, tudo na aula de View Binding já foi ensinado. Vamos para o próximo item aqui da nossa lista, que a gente vai adicionar um Recycler View na nossa Main Activity.
Então eu vou montar o Recycler View aqui do zero com vocês, para vocês também não ficarem 100% perdidos, beleza? Vamos adicionar aqui no nosso layout um Recycler View. Então eu vou vir aqui na nossa paleta, eu posso diminuir aqui para ficar melhor. Abro aqui na paleta, procuro aqui Recycler View. Vou arrastar, vou jogar um aqui. Vocês vão ver que ele vai ficar com algumas configurações iniciais bugadas. Mas é só você vir aqui e colocar para ele ocupar a tela inteira, Match Parent. E aqui também para dar um Match Parent. Podemos remover essa posição absoluta. E se eu vier aqui, ele vai reclamar que eu não tenho constraint, eu acredito. Na verdade não vai, porque é a única view. Mas se eu vier aqui e clicar aqui no Recycler View e for no inferir constraints, ele já vai inferir que eu quero que ele fique constraint aí para o parent dele inteiro. Beleza? Vamos dar um nome aqui de RV Main. RV Main aqui no nosso projeto. Perfeito? Adicionamos aqui o nosso Recycler View na nossa Main Activity. Uma coisa legal que o pessoal às vezes me pergunta, Kaique, como é que faz isso? Você consegue visualizar o Recycler View com alguns itens aqui no layout, no visualizador de layout. Se você colocar o List Item e você colocar o layout que você quer, por exemplo, o Resator, você vai ver que ele vai preencher aqui como se fosse um Recycler View fake com a view que eu quero. Então eu coloquei a view Resator, que é aquela que eu criei, que eu mostrei para vocês, e ele preencheu aqui o Recycler View de exemplo com alguns itens imaginários. Se eu viesse aqui e colocasse, por exemplo, VS cabeçalho, ele vai preencher também aqui com vários cabeçalhos. Vou deixar o ator aqui, porque fica bonitinho de ver. E é isso. Beleza? Próximo passo, agora que a gente adicionou o nosso Recycler View na nossa Main Activity. A gente vai criar a Data Class, que vai ser a model do nosso adapter. E é aqui que fica, basicamente, o segredo para você criar um Recycler View com múltiplas views diferentes. Beleza? Como que isso é feito? Como que você faz lá? Vamos lembrar lá um pouco. Como que a gente faz um Recycler View com a view única? A gente tem lá um Recycler View. Dentro do nosso adapter, a gente tem uma model, uma lista de itens de um tipo de model. Tem lá do tipo ator, por exemplo. Só que nesse caso aqui, a gente não pode utilizar o tipo ator, porque a gente não vai ter a possibilidade de ter o cabeçalho dentro de ator, a não ser que a gente faça uma gambiarra imensa dentro do nosso modelo ator, para daí conseguir ter esse resultado. Mas não é o ideal, né? O ideal é que a gente faça isso utilizando alguns conceitos da orientação a objeto. Então a gente vai utilizar um conceito aí de herança, beleza? Acho que é herança. Eu sei usar, não lembro o nome mais. Faz muito tempo que eu estudei orientação a objeto. Se você quiser aprender orientação a objeto, dentro do Android definitivo, eu vou adicionar um curso completo também de orientação a objetos. Se você não conhece, vou fazer um jabá aqui rapidinho. O nosso curso, ele já tem o curso de Android definitivo, curso completo com Android. Ele tem mentoria, então são sessões ao vivo de perguntas e respostas comigo sobre Android e carreira. Não é só sobre Android. Eu vou te ajudar com seus problemas no seu trabalho, no seu estágio, como conseguir estágio. Então eu faço essas sessões ao vivo. E também temos o curso de Kotlin, para você aprender como utilizar a base da linguagem Kotlin. E também o curso de algoritmo 1 e algoritmo 2. E aí agora eu vou adicionar também orientação a objeto, ainda vai ser adicionado a orientação a objeto. Os outros já temos todos, beleza? Então se você tiver interesse em participar, o grupo WhatsApp ou o link para você ficar na lista de e-mail vai estar aqui embaixo, dependendo da data. Agora no dia 8 de julho de 2022 vai abrir uma turma. Se você está vendo isso depois, entra aqui embaixo, deixa o seu e-mail que você vai ser avisado das próximas turmas. Beleza? Passando aqui o jabá, voltando aqui para o nosso conteúdo. É importante que você saiba que agora a gente vai basicamente criar a nossa data class, que vai estar o segredo da nossa aplicação. Como que vai funcionar essa aplicação? Como que a gente vai fazer uma model suportar dois tipos de dados diferentes? Basicamente, a gente vai criar uma classe para ser herançada, né? Para ser dada. Basicamente, eu vou usar uma sealed class. Se você não sabe o que é uma sealed class, não precisa saber agora. Fica tranquilo. Procura no Google, depois você vai entender. Ou lá no curso de Kotlin eu explico.
mas é basicamente uma classe selada. Então é uma classe que as outras não podem herdar dela, só as que são filhas dela ali dentro do código. Explicando por cima aqui, fica tranquilo, só vou utilizar aqui porque tecnicamente é mais apropriado. Faz alguma diferença, mas no nosso exemplo aqui não vai fazer diferença nenhuma, poderia usar uma classe, beleza? Mas é mais apropriado você utilizar, nesse caso, uma classe selada. E eu vou chamar ela de MainRecyclerViewItem, beleza? Que é o item do RecyclerView da nossa tela main. Não é um nome qualquer, você vai dar o nome que você quiser no teu exemplo aí. Criei essa classe aqui, nós vamos fazer aqui ela ter alguns itens, beleza? Deixa eu olhar aqui a minha colinha. O que vai ter dentro dessa classe que é a MainRecyclerViewItem? Eu vou ter uma outra classe que eu vou chamar de cabeçalho. Olha só, vai ser a nossa classe cabeçalho. E ela vai ter um ID que vai ser a nossa imagem, vai ser um inteiro, né? Só que note que agora essa classe aqui ela vai herdar da nossa MainRecyclerViewItem. Olha só. Tem alguma coisa aqui. Vamos criar a nossa classe ator? A nossa classe ator ela vai ter uma val nome, que vai ser uma string. Ela vai ter uma val papel, que é o papel do ator na série, enfim. E uma val image, que vai ser um inteiro. No caso, a gente está usando aqui uma referência para o resource. Mas se fosse um cenário de produção, seria uma URL e tal. Volta lá no nosso exemplo de RecyclerView que você vai entender como que seria a forma mais apropriada de ter uma referência de uma imagem. A gente vai utilizar int porque a gente consegue apontar para o resource da pasta drawable ali, mas é só porque é um exemplo. Beleza? E aqui a gente vai herdar também da nossa MainRecyclerViewItem. Perfeito? Olhando aqui, você começa a ter uma noção de como que a gente vai chegar nesse resultado de ter múltiplas views no nosso RecyclerView. Você vai notar aqui que a nossa classe cabeçalho e a nossa classe ator, ambas herdam da nossa classe selada MainRecyclerViewItem. Então, ao invés de a gente trabalhar com uma lista dentro do nosso adapter com um cabeçalho ou com uma lista de atores, a gente vai trabalhar com uma lista de MainRecyclerViewItem e depois a gente vai adaptar o nosso código para que ele interaja com esse objeto de acordo com qual tipo que ele é. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo que você vai entender melhor como fazer isso. Agora que a gente criou a nossa data class, a gente vai criar o nosso adapter. Não, adapter ou viewholder? Viewholder. Vamos criar o adapter básico, depois a gente volta para o viewholder. Perfeito. Vamos criar aqui o nosso adapter. Então eu vou criar aqui uma classe, vai se chamar MainRecyclerViewAdapter, que é o nosso adapter do RecyclerView da main. Pode chamar do jeito que você quiser, enfim. Criei aqui o nosso adapter, a gente vai criar a nossa viewholder. Seguindo o mesmo modelo da nossa data class, a nossa viewholder ela também tem que suportar dois tipos de dado, o tipo cabeçalho e o tipo ator. E dependendo do tipo, fazer o que tem que ser feito para cada um deles. Por exemplo, se é o tipo cabeçalho, eu tenho que setar a imagem de cabeçalho. Se é o tipo ator, eu tenho que mostrar a imagem do ator, o nome e o papel. Então, cada uma das views tem um tipo de viewholder diferente. Então, a gente vai criar o nosso MainRecyclerViewHolder. Olha só. Vamos add aqui no nosso Git. E você vai ver que pela nossa viewholder, a gente vai conseguir fazer uma coisa parecida com o que a gente tinha dentro da nossa data class. Vamos fazer então aqui primeiro a gente tem que herdar o básico, né? Então toda viewholder estende de RecyclerViewHolder. Perfeito? Pá, ótimo. E agora aqui a gente precisa receber um binding. Então se você lembra lá como trabalhar com view binding, você vai lembrar que nós temos que passar um binding aqui. E a gente vai passar um tipo genérico, que é o view binding, que toda classe de view binding, como activity view binding, ator view binding, ela estende da view binding. Então aqui a gente vai declarar o tipo genérico dela. E aqui a gente vai passar o binding.root, que é a nossa raiz. Perfeito? Aqui dentro a gente vai ter que criar duas classes viewholder. Uma para o cabeçalho e uma para o nosso ator. Então a gente vai criar uma class
cabeçalho view holder. Eu estou usando o português para ficar mais claro, para não ter que trabalhar além dos termos que já são em inglês, trabalhar com os termos da lógica de negócio em inglês também, para vocês entenderem. Mas entendam que no cenário de produção, um cenário mais profissional, você vai trabalhar com ou inglês ou totalmente português, dependendo do seu acordo com o seu time aí. A maioria das empresas usa o inglês, eu não sou muito a favor disso, mas enfim, isso é outra discussão. Mas entendam que isso aqui é só um exemplo e você vai utilizar a terminologia e o padrão de nomenclatura que você está utilizando no seu projeto de acordo com o acordado com os seus colegas, ou se for um projeto pessoal, do jeito que você quiser, que seja um padrão reconhecido. Perfeito? Bom, agora a gente vai estar estendendo essa classe aqui da nossa classe que a gente criou aqui em cima. Lembrando que isso aqui também pode ser uma classe selada. Beleza? Faz sentido que ela seja selada. E aqui a gente vai estender no nosso main recycler view holder. Só que lembre que o nosso main recycler view holder ele recebe um binding no construtor dele. E quando a gente estende, a gente tem que passar esse binding também. Então aqui dentro do nosso cabeçalho eu vou ter que receber um private val binding. E como é o cabeçalho, eu vou utilizar o view binding desse layout aqui, que é o nosso res cabeçalho. Então o view binding dele é basicamente res cabeçalho binding. E aqui eu vou passar o binding. Perfeito. Aqui dentro depois eu vou criar uma funçãozinha, mas por enquanto vamos criar o nosso ator, nosso view holder da nossa classe ator. Se eu vier aqui e colocar ator, e trocar aqui também, né, porque agora é outro resource, ator binding, eu tenho as minhas duas classes view holder que ambas estendem da classe main recycler view holder. Dentro aqui eu vou criar uma função de bind para ficar um pouco mais fácil da gente utilizar isso lá dentro do nosso adapter. Você não precisaria fazer isso, mas como essa classe é só uma view holder, a única coisa que ela vai fazer é dar bind, faz sentido que esteja aqui dentro, entendeu? Em vez de você deixar isso lá no teu adapter. Fica um pouco mais organizado. Então basicamente eu vou receber uma model aqui, que vai ser a nossa model cabeçalho. Lembrando que ela é da nossa classe main recycler view item. E aqui eu vou, por exemplo, colocar o binding.imageHeader set image resource, vai ser o nosso cabeçalho image, que é um inteiro, lembra? Agora aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa. A nossa classe ator ela é tem um pouco mais de dados. Então eu vou receber um ator aqui. Cadê? Não sei porque ele nunca acha. Main ator, como estava fazendo também. Main recycler view, ator. E aqui eu vou pegar o nosso binding e vou setar o nome do nosso ator. Então text vai ser ator.nome. O binding do nosso papel do ator. E a imagem, aqui tem que ser um text. E a imagem do nosso ator vai ser a image ator igual a set image resource ator.image. Que aqui entra aquele exemplo, Kaique, que você podia estar usando um apply no binding, um let no binding, enfim, eu sei, mas não vou complicar aqui para a galera. Tá aqui feitas nossas duas funções de binding. Temos agora a nossa view holder para o cabeçalho e a nossa view holder para o ator. Voltando para o nosso adapter, agora a gente consegue estender de recycler view adapter. E aqui a gente vai passar a nossa main recycler view holder. Nem o nosso cabeçalho, nem o nosso ator. A gente vai passar a classe de qual que ela estende, entendeu? Estendendo aqui, eu coloco aqui. E eu implemento os membros que estão faltando. Isso tudo foi explicado na nossa aula de Recycler View. Não vou entrar nos detalhes aqui de cada um desses métodos, porque já foi explicado naquela aula. O método que a gente vai ter que estender a mais do que a gente tinha trabalhado naquela aula é o getViewType, que a gente precisa de um tipo de cada view. E o Recycler View Adapter ele tem uma função para você definir quando que cada view é de qual tipo. Basicamente. Para você fazer isso, você dá um alt insert, que vai chegar nesse menu de gerar aqui, override methods,
e você vai ter o item aqui, ó, getViewType, olha só ele aqui. Você dá um Enter e ele vai implementar para você o getViewType, beleza? Antes da gente continuar, lembrando que aqui dentro a gente tem que ter uma lista, então a gente vai ter private vol lista, vou chamar, e vai ser uma mutable list of, e agora aqui vai ser o nosso main recycler view type, não vai ser nem cabeçalho, nem ator, vai ser o tipo de qual as duas estendem. Lembrando que o nosso view item count retorna o total de itens, então é basicamente um lista size, perfeito. E aqui a gente vai fazer a regra para definir quando que é o tipo de cada view. Algumas pessoas utilizam o ID do layout como tipo, eu prefiro criar um companion object dentro do nosso adapter e criar os dois tipos aqui dentro. Então eu crio um constival tipo ator igual a 0 e um constival tipo cabeçalho igual a 1. Os números são arbitrários, é só para ter um identificador e cada um tem que ser diferente do outro, obviamente. E aí aqui eu coloco um return when. Quando a minha posição, eu recebo a posição nesse item. Então, quando o item da minha lista, na posição position, que eu recebi aqui, for do tipo main recycler view item ator, eu retorno tipo ator. Quando ele for do tipo main recycler cabeçalho, eu retorno do tipo cabeçalho. Olha só. Então, ou seja, o que eu fiz aqui? Eu pego o item da minha lista, que é do main recycler view, na posição em que eu recebo aqui, que é a posição que o recycler view vai estar iterando, né? E eu vejo se esse item é do tipo ator, ou seja, se ele é uma classe do tipo ator, eu retorno tipo ator, que vai ser 0. Se ele é um item da classe tipo cabeçalho, eu retorno tipo cabeçalho, que vai ser o 1. E aí, esse view type aqui é o que eu vou receber dentro do meu onCreateViewHolder, olha só. Dentro dele eu consigo receber o meu viewType, que vai ser povoado por essa função aqui. Quando você não implementa, ela é padrão, é qualquer tipo, né? Não é um tipo diferente nenhum do outro. Mas quando você implementa, quem vem nesse negócio aqui vai ser definido por essa função aqui. Beleza? E aqui uma melhoria que eu poderia fazer é basicamente retirar o return aqui e colocar simplesmente a função para retornar o when. Aí é uma otimização que alguém pode estar falando aí no chat. Beleza? Ótimo. Agora aqui dentro do meu CreateViewHolder eu recebo o meu viewType. Então aqui eu tenho que trabalhar de acordo com ele. Como esse método aqui ele é responsável por criar o nosso viewholder, lembra que eu tenho que criar um viewholder para cada tipo. Então a gente vai fazer uma coisa bem parecida com o que a gente fez no get item viewType, só que a diferença agora é que a gente já tem o viewType. Então a gente vai dar um return when viewType. Quando o meu tipo de view, meu viewType, for, olha só, quando ele for do tipo ator, eu vou fazer uma coisa. E quando ele for do tipo cabeçalho, o IDE vai ficar coiseteando. Vamos fazer um por um. Quando ele for do tipo ator, eu vou pegar aqui o meu main recycler viewholder.ator viewholder. Lembrando que ele recebe o quê? Um binding do res ator, então eu tenho que inflar uma view binding aqui desse tipo. Então eu vou dar um res ator inflate. Layout inflator from parent context, que é o parent que eu recebo aqui no nosso onCreateViewHolder. E aí aqui dentro eu posso passar também parent false, que é para os dois attach to parent false ali, quem sempre utiliza. E agora se for do tipo cabeçalho, então eu vou copiar e vou colar aqui. Se for do tipo cabeçalho, eu vou vir aqui e vou criar um cabeçalho viewholder e aqui eu vou dar um res cabeçalho inflate, igualzinho que a gente fez ali. E agora o nosso when aqui, como ele não tem um tipo, ele vai precisar de um else. Então aqui basicamente dá um throw illegal argument, nunca vai chegar aqui, mas tipo de view inválido.
só para ter o else para o Wayne parar de reclamar ali. Beleza? Então se eu recebo o viewType tipo ator, eu inflo uma viewHolder do tipo ator viewHolder. Se eu recebo um viewType do tipo cabeçalho, eu inflo uma viewHolder do tipo cabeçalho. Se eu recebo um outro viewType, que nunca vai acontecer, porque essa função só retorna esses dois tipos, mas eu tenho que colocar, ele vai dar um throw aqui, uma exceção, tipo de view inválido, só para o nosso when parar de reclamar. Percebam que se eu tirar aqui, ele vai ficar vermelhinho aqui, não vai deixar eu compilar, porque a when expression must be exhaustive. Ao Google. Precisa de uma branch else. De novo aqui eu posso remover o nosso return, colocar um igual, e a nossa função vira o nosso when ali direto. Aqui no nosso bind viewHolder, finalmente, a gente vai ter fazer o bind. Como a gente já passou essa responsabilidade lá para a nossa classe viewHolder, a gente pode simplesmente colocar um when holder. Então, quando o holder for do tipo ator viewHolder, ou seja, se ele for desse tipo aqui que eu criei, ele vai fazer holder.bind, e aqui eu vou pegar o item, o lista, na posição has ator. Então eu vou fazer um cast ali, né? Vou fazer o cast da nossa classe para o tipo ator e vou chamar a nossa função bind lá, que é a nossa função que seta o nome, o papel e a imagem. Se for do tipo cabeçalho, eu venho aqui e converto ela para cabeçalho e ele vai chamar o binding do tipo cabeçalho, que seta só a nossa imagem. De novo, a gente pode simplesmente trocar para a nossa função when. Perfeito? Basicamente é isso daqui. Agora a gente precisa simplesmente povoar essa lista aqui, que em nenhum lugar a gente está passando dado para ela. Poderia criar um método set do Kotlin, tal. Não vou criar porque fica complicado para a galera. Vou criar aqui uma função que recebe basicamente uma lista set, por lista aqui, que é do tipo list of mutable list, que é do tipo nosso main recycler view item. Lembra? Eu não defino nem cabeçalho nem ator. Eu passo a classe em que ela herda, que é a main recycler view item. E aqui eu recebo essa lista. E aqui eu dou um set data, né? Date data, set dados, né? Enfim, e aí essa lista, this.lista, que é a lista dessa classe aqui, recebe a lista que a gente passou por um parâmetro aqui. Aí aqui tem que ser um var. Beleza. E aqui eu dou um notify dataset changed. Não é recomendado você utilizar o notify dataset changed, porque você tem que utilizar ali o item changed, passar a posição que mudou. Como aqui a gente está mudando tudo, eu vou utilizar. Mais para frente eu vou estar falando uma aula sobre o diffutils, que é a melhor forma de você estar notificando o seu adapter dos itens que foram alterados no Recycler View, mas por enquanto a gente vai utilizar esse daqui só para título de que é o mais geralzão, quando muda tudo mesmo, você usa ele. Perfeito, temos nosso adapter finalizado. Agora vindo aqui na nossa main activity, a gente vai vir no nosso binding, o Recycler View main, lembrando é aquele Recycler View que a gente criou lá no nosso XML. Vamos só rodar aqui o nosso aplicativo para vocês verem como que ele está agora, né? Vocês vão ver que ele está vazio. Vocês vão ver que ele não tá, ele tem um Recycler View aqui, mas ele está vazio. Então eu vou inicializar o nosso Recycler View, basicamente com binding rvmain. Eu vou pôr set has fixed size true, porque ele não vai mudar de tamanho. Então é bom para a performance você colocar que ele tem um tamanho fixo. Aqui no nosso binding, só um segundo, deixa eu ver aqui. Está tudo ok. Isso. Eu vou setar o nosso Layout Manager. Lembrando, Kaique, o que são esses detalhezinhos do Recycler View?
foi ensinado na aula de Recycler View. Não tem como eu ensinar tudo agora de novo, senão vira uma aula repetida, né? Então, se você não entender alguma coisa de Recycler View, é porque já está lá ensinado na outra aula, dá uma passadinha lá para você ver. E aqui eu vou dar o nosso adapter. Só que nós não criamos nosso adapter aqui, eu vou criar ele aqui dentro, private val, vai te chamar de main recycler view adapter. E vai estender o nosso main recycler view adapter. E ele vai ser um main recycler view adapter. Recycler. Boa. Perfeito. E aqui eu vou setar no nosso recycler view o adapter que a gente criou. Agora a gente precisa setar os dados nele, né? Chamando o nosso main set data. Só que a gente não tem uma lista, então eu vou criar uma lista aqui. Criar uma função getData. Só para não deixar misturado aqui o código. Lembrando, um código em produção, você vai ter uma viewModel que vai buscar no seu banco de dados, vai buscar na nuvem, vai setar isso aqui de outra forma. Como isso aqui é só um exemplo, você tem que juntar daí o que você já aprendeu nas aulas anteriores, de MVVM, tal. Você vai ter um repositório para pegar os dados, tal, não vai ser uma função aqui. Beleza? Como aqui é um exemplo focado só no nosso Recycler View, eu vou só fazer uma funçãozinha aqui para não ficar uma lista aqui sendo criada no meio do código, mas entenda que o certo é você ir na viewModel, pegar do repositório, trazer para cá, aí trazer para view, etc. Vamos criar aqui a nossa val lista igual a mutable list of main recycler view item. E aqui na nossa lista, vocês vão ver que agora a gente consegue adicionar itens dos dois tipos, tanto do cabeçalho quanto do tipo ator. Por quê? Porque ela não é uma lista de cabeçalho nem de ator, ela é uma lista de main recycler view item. Entenderam? Então eu vou vir aqui em add, olha só que legal, eu crio um cabeçalho. E aqui eu passo a imagem dele, então que é basicamente drawable header. Só que nessa mesma lista eu consigo vir aqui e criar um ator. Olha só que bacana. Ator. E nesse ator eu passo o nome, vou por aqui Ewan McGregor 1, o papel e a imagem dele, que é basicamente rdrawable.img. Olha só que legal. E para vocês verem que, sei lá, vou pôr um outro header aqui, um outro header aqui. Isso aqui, lógico, vai vir no seu banco de dados, da sua API, vai ser uma lista de dados relevantes, né? Não vai estar fixo aqui no teu código. Eu vou pôr aqui o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vocês vão ver que se eu vier aqui, eu vou copiar agora só mais esse aqui para ficar mais bonitinho na tela lá. E colar aqui. Se eu der um reformat aqui, ele vai ficar bonitinho. E aqui eu vou retornar a nossa lista de main recycler view item. Feito isso, nosso recycler view recebeu os nossos dados. Se eu rodar aqui, vocês vão ver que agora o nosso projeto e o nosso recycler view vai rodar com dois tipos de views diferentes. Uma view do tipo item, do tipo cabeçalho, e uma view do tipo ator. Olha só que legal, naquela ordem que eu criei ali, né? Então você tem o view header, o McGregor 3, McGregor 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui eu tenho um recycler view com vários itens. Alguns pontos que são interessantes de você entender sobre o Recycler View para você expandir um pouco a sua cabeça. Você pode ter vários tipos de itens. Claro que você tem que usar o bom senso ali do que você não pode exagerar, mas lembra sempre do exemplo do Netflix ou do exemplo do Disney Plus. Se a gente for lá e olhar aquele exemplo lá que eu mostrei para vocês, olha quanto tipo de view ele tem aqui. Uma view que é um scroll horizontal, uma view que são botõezinhos, uma view que são as scroll dos filmes, tal. Vai ter ali um favoritos, adicione, sei lá, lançamentos. Então você pode ter sempre um menu aqui, que é um Recycler View com vários tipos de itens diferentes.
e você tem a performance que você teria com o Recycler View, as vantagens da performance dele. Entendeu? Claro que isso aqui não é para você fazer qualquer tipo de menu, se você tem poucas opções, faz na mão mesmo, mas se você tem um menu que ele é, por exemplo, dinâmico, que ele vem da web, de uma API, para você povoar, o recomendado é que você use o Recycler View com os tipos de views diferentes, ao invés de ficar usando o LD View no Linear Layout, enfim. Você vai ter as vantagens da performance do Recycler View no seu menu dinâmico, que é o que o Disney Plus faz, Netflix faz. Quando você entra lá no Netflix, troca de música, no seu Spotify, troca de música, porque é dinâmico, né? Vem da API, a música que você quer ouvir, que você já ouviu e tal. Basicamente é um Recycler View com vários tipos de views, que é o que a gente conseguiu fazer aqui com esse exemplo. Se vocês quiserem uma aula em que eu dou uma trabalhada nesse layout para chegar no layout do Disney Plus, a gente pode fazer. Comenta aqui embaixo se você acha que é interessante. Manda aí no chat. Se muitas pessoas pedirem, eu faço uma aula de layout. Se não, a nossa próxima aula vai ser de projeto prático. Então eu vou preparar um projeto, eu vou deixar aqui para vocês mandarem no comentário uma ideia de projeto. O que vocês querem fazer? Vamos fazer um aplicativo to-do, meio meh, né? Mas todo mundo gosta, todo mundo faz. Vamos fazer alguma coisa que eu vou trazer todos os conceitos que a gente viu nas outras aulas na prática, num projeto fechadinho, aí ponto a ponta mesmo, do zero até tá pronto para publicar, né, entre aspas, para a gente ter um exemplo aí legal, unindo o conhecimento de todas as nossas 20 aulas aí para trás, 20 e pouco, sei lá quantas estão. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não vou ter tempo hoje para perguntas, até a aula tá gravada. Mas eu queria agradecer, lembrar você que o grupo do WhatsApp, se você ainda não passou do dia 8 de julho de 2022, o grupo do WhatsApp para a próxima turma do Android definitivo está aqui na descrição do vídeo. Se não, me acompanha nas redes sociais, que sempre tem turma nova abrindo. Queria agradecer a todos mais uma vez aí pela atenção. Eu espero que tenha ajudado aqui esse exemplo as várias pessoas que me pediram essa dúvida durante esses últimos meses aí. É uma das dúvidas que eu mais recebo, então eu espero ter ajudado vocês. Baixa o código, deixa uma estrelinha no GitHub lá, baixa, vê o código, dá uma lida, entende o adapter, entende a data class, entende o que está acontecendo aqui em tudo isso, que a gente que você vai conseguir entender esse conceito e usar nos projetos dos seus projetos pessoais, no seu trabalho, no seu estágio, no que você estiver precisando aí. Pode ter certeza que se você fizer isso aqui numa entrevista, o entrevistador vai entender que você já tem um conhecimento mais diferenciado aí de Android. Beleza? Tô ficando sem voz já, tinha perdido o costume, mas espero que a aula tenha ficado boa, que você tenha entendido. E qualquer coisa, manda as dúvidas lá no Instagram ou no Discord. Entra no nosso servidor do Discord, tem muita gente boa lá se ajudando. Entra lá, é de graça o servidor do Discord, não precisa estar no curso. E eu espero vocês na próxima terça-feira. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Valeu, falou!